Então, eu já vi no Enem cair uma vez uma questão que envolve batimento cardíaco, né? Quando você está lá no visorzinho lá do batimento cardíaco, já viram, né? Aquilo lá faz o quê? Aquelas ondinhas lá é uma função trigonométrica. Tá? Outra situação, qualquer situação que envolva algum tipo de oscilação, ela tem ela é gerada, o gráfico é gerado por uma função trigonométrica. Certo? Oi? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Normal, estamos sim. Ah, tá. Achei que tinha travado. Então, vamos lá. Vamos compartilhar a folhinha aqui. O que é uma função trigonométrica? Eu vou falar da função pura, pessoal. O que é a função pura? É aquela que só tem o seno, o cosseno ou a tangente. Tem funções que são mais gerais, que a gente vai ver na próxima aula. Na aula de hoje, eu vou só ver a função na sua forma mais pura, ou seja, na forma mais simples possível, que é seno de x, cosseno de x e tangente de x. Então, vamos começar com a função seno. É uma função que toda função, você coloca um valor para x, ela te devolve um valor de y, né? Toda função funciona assim. Então, a função seno tem essa carinha aqui, f de x igual a seno de x. Eu jogo um valor, um ângulo aqui, e ele me devolve o seno deste ângulo. Por exemplo, se eu colocar aqui 30 graus, quem que é o seno de 30 graus? Ele vai me devolver o meio. Só que a gente vai trabalhar com radianos. Então, 30 graus é π sobre 6. Certo? Vamos começar com a função seno. Como é que fica o gráfico de uma função seno? Tanto da função seno quanto da função cosseno, vai lembrar uma ondinha o gráfico dela. Então, aqui, eu preciso que vocês estejam com o ciclo trigonométrico na cabeça, tá? Dominando o ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico, o eixo do seno é o eixo que está em pé, o eixo do cosseno está deitado. E aí você tem que lembrar o seguinte, que no ciclo trigonométrico, o raio vale 1, né? Esse tamanho aqui sempre vale 1. Então, a gente vai ter aqui vale 1, né? Aqui vale 1. Aqui vale menos 1. E aqui vale menos 1, certo? São os meus extremos, né? 1, 1, menos 1 e menos 1. Bom, daqui a gente conclui o seguinte. O cosseno, né? Ele é uma função que está sempre entre menos 1 e 1. Ele não foge desse intervalo aqui. Qualquer ângulo que você pegar, a qualquer ângulo, o cosseno deste ângulo sempre vai estar entre o menos 1 e o 1. Qualquer ângulo. Mesma coisa com o seno. Qualquer ângulo que você pegar, ó, daqui, por exemplo, peguei um ângulo aqui. Esse ângulo vai ter um seno aqui, né? No caso do ângulo de 30, ó, o seno vai ser o meio, que vai cair bem na metade aqui, né? O ângulo de 30 vai cair bem na metade aqui, que vai ser o meio, metade de 1. E assim por diante. Então, eu posso rodar à vontade aqui. O seno sempre vai estar dentro desse intervalo. E o cosseno também. Então, vamos lá. Começando com a função seno. Eu vou colocar os pontos principais, os ângulos que estão nos extremos. Então, quais são os meus ângulos nos extremos aqui? O ângulo 0, certo? 0 graus, eu vou trabalhar em radianos, tá? Qual é o ângulo que está aqui? É o π sobre 2, né? O ângulo que está aqui é o π sobre 2. O ângulo aqui é o π, né? O ângulo aqui é o 3π sobre 2. São os ângulos do extremo. E aí eu fecho aqui com o meu 2π. Correto? Esse 1 e menos 1, pessoal, não é o ângulo, tá? Isso daqui é o tamanho, tá? É o tamanho aqui do cosseno ou do seno, né? Então, aqui, esse tamanho aqui vale 1. Esse tamanho aqui também vale 1, bom? E esses são os meus ângulos extremos. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, eu vou considerar os ângulos
no extremo. Vamos lá. Na função seno, se eu jogo zero, quem que ela vai me retornar? Quem que é o seno de zero? Olha aqui no ciclo, tá? O 0 graus está aqui. Quem que é o seno desse ângulo? É o próprio zero, tá? Então, o seno de zero, ele vai te retornar o próprio zero. Quem é o seno de π sobre 2? Π sobre 2 está aqui, ó. Quem que é o seno de π sobre 2? Onde que eu bati aqui? No 1, né? Então, ó, o seno de 0 é 0. O seno de 90 graus vai bater aqui no 1. Quem é o seno de π? O π é meia volta, ó. Quem é o seno de π? Joga lá no eixo seno, ó. Voltou para o 0, né? Então, se eu jogo o π, ele me devolve o 0. Quem é o seno de 3π sobre 2? Então, ó, 3π sobre 2 é esse ângulo aqui. 3π sobre 2. Quem que ele me retorna? Onde ele bateu aqui? No eixo do seno. Ele bateu aqui no menos 1. Então, o seno de 3π sobre 2 é o menos 1. E quem que é o seno de 2π? Seno de 2π. Ele volta para o 0, tá? Tudo bem? Então, eu vou pegar esses pontos e vou colocar no gráfico. Vocês vão ver que isso aqui vai formar uma ondinha, pessoal, tá? Um Szinho deitado. Então, aqui, começando. Aonde nasce, então, o meu gráfico? Aqui, ó, no 0, 0, né? Então, ele vai nascer aqui. Esse eixo aqui eu estou colocando o ângulo e nesse eixo aqui eu estou colocando o seno. Então, se eu jogo o ângulo 0, ele me devolve o 0. Se eu jogo o meio, ele me devolve o 1. Então, aqui eu vou ter outro ponto, né? Se o x for π sobre 2, ele me devolve 1, né? Aí aqui eu vou ter o outro pontinho. Se o x for π, o seno de π é 0. Então, ele retorna para o 0. Se o seno for 3π sobre 2, ele me retorna o menos 1. Então, aqui, no menos 1. Eu vou ter outro pontinho aqui. Tá? E se o ângulo for 2π, o seno de 2π, ele volta para o 0. Então, ele me retorna o 0. Ok? Então, eu peguei esses pontos aqui da minha função e joguei no gráfico. E obtive esses pontos aqui. O que que acontece? Isso aqui vai formar, ó, uma ondinha, tá? Nesse formato aqui, ó, tá? Ele lembra um S. Aqui, veio aqui, desceu e subiu aqui até o 2π. Tá? Então, esse é o gráfico da função seno. Observe que ele lembra um S deitado aqui, ó. SD de seno, né? Então, para você lembrar, ó, é como se fosse um S aqui. Você vai lembrar que isso aqui vai ser a função seno. Tudo bem? Algumas considerações desta função. Observa o seguinte, ó. Quando o ângulo vai de 0 a π sobre 2, o seno está aumentando, né? Ó, o seno ele está aumentando até que ele vai chegar no 1. A partir do 1, pessoal, o seno ele começa a cair, ó, porque eu vou vir para cá agora, tá vendo? Ó? Eu começo a vir para cá com o ângulo. Aí o seno ele começa a cair e ele vai caindo, vai caindo, vai caindo, ó, vai caindo, vai chegar no 0, vai continuar caindo, tá vendo? Ó? Vai continuar caindo até chegar aqui. A partir daqui, o seno volta a crescer. Então, ó, o seno volta a crescer. Tá vendo? Ó, que ele vai batendo aqui, ele está aumentando. Tá vendo? Até ele voltar no 0 novamente. Bem, então aqui, daqui até aqui, de 0 até π sobre 2, o seno ele é positivo. Tá?
De π sobre 2 até o π, ele continua positivo, porque está acima do eixo x. Agora, de π, tá vendo? Ó, de π a 3π sobre 2, o seno começa a ficar negativo. Então, ele é negativo aqui. E de 3π sobre 2 até o 2π, ele é negativo. Tá? Então, onde está acima do eixo x, o seno é positivo. Onde está abaixo, o seno é negativo. Certo? Bom, então, do 0 até o 2π, pessoal, eu dei uma volta completa. Então, eu formei esta figura aqui. O que vai acontecer? Essa figura ela não termina, ela continua. A partir daqui, ela iria repetir novamente, certo? É o que a gente chama de período. Então, ó, do 0 até o 2π é o período da função. Por quê? A partir daqui, ela começa a se repetir. Ela tem uma periodicidade, tá? Ou seja, um período. No caso, qual que é o período desta função? Qual é o intervalo do x em que ela começa a se repetir? 2π é o intervalo do x, tá? A cada 2π, ela se repete. Então, eu vou ter um outro desenho para cá e ela continua para cá. Bem? Bom, quem que é o domínio desta função? O domínio são os valores do x, né? Eu posso percorrer qualquer valor para o x aqui. Posso percorrer à vontade aqui. Então, o domínio dessa função é o conjunto dos números reais. Só que a imagem, pessoal, ela está limitada. A imagem é no eixo y. Qual que é a imagem desta função? É o intervalo que vai do -1 até 1. Ela não foge disso. Tá? Então, aqui é o intervalo que vai do -1 até o 1. Então, a minha função seno, o seno de x, ele é limitado, tá? Ele sempre está entre o -1 e o 1. Ok? É uma função limitada, e podendo ser, inclusive, -1 e 1. Certo? Então, a imagem desta função é o intervalo que vai de -1 até 1. Essa é a imagem. E o que é o período da função? O período da função é o intervalo no x em que a função ela se repete. Então, a cada 2π, ó, tá vendo que eu comecei aqui, fechei aqui, a partir daqui, ela iria começar a repetir novamente. Então, o período é 2π. Certo? A função seno, ela é uma função ímpar. O que é uma função ímpar? O que isso significa? Dizer que ela é uma função ímpar. Que o oposto do seno é igual ao seno do oposto do ângulo. Tá? Então, esse sinalzinho aqui, colocar o sinalzinho aqui do lado de fora, é a mesma coisa que colocar o sinalzinho aqui do lado de dentro. Isso que a gente chama de função ímpar. Tá? O oposto da função vai ser igual ao seno do oposto do ângulo. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Quem que é o seno de 30? De 30 graus? O seno de 30 é meio, né? Então, aqui vai ficar menos meio. Então, o oposto vai ser menos meio. Certo? Menos meio. E quem que é o seno de menos 30? O seno de menos 30 também vai ser menos meio. Ó. Por quê? Quem que é o menos 30? Ó, o menos 30, para cá é 30 positivo. Se eu rodar no sentido horário, para cá vai ser 30 negativo. Então, ó, o seno do 30 negativo também vai ser menos meio. Tá vendo? Então, o seno de menos 30 também vai ser menos meio. Ok? Ou seja, essas duas coisas são iguais. Então, a gente tem que menos seno de π sobre 6 é igual ao seno de menos π sobre 6. Isso é o que a gente chama de função ímpar. Joia? Então é isso, pessoal. De função seno,
Tá? Lembra aqui que ela vai formar tipo um S. Essa curva aqui, ela recebe um nome. A gente chama ela de senoide. Senoide. Tá? Ela sempre está entre menos 1 e 1. Beleza? E o período dela é 2π. Vamos ver agora a função cosseno. Como é que ficaria a função cosseno? Eu vou usar os mesmos pontos, tá? Os mesmos ângulos extremos aqui. 0π sobre 2, o π e o 3π sobre 2. Só que agora eu vou trabalhar com o cosseno. Então, começando com o zero. Quando eu trocar o x por zero, quem que é o cosseno de zero? Ó, o cosseno de zero. Agora eu vou olhar no eixo que está deitado, né? O cosseno de zero, pessoal, vale 1. Então, agora a minha função, ela não vai começar mais aqui, ela começa aqui. Então, o cosseno de zero é 1. Quem é o cosseno de π sobre 2? De 90 graus, ó. O cosseno de 90 graus. 90 graus está aqui, né? O cosseno dele, joga lá no eixo do cosseno, vai dar 0. Certo? Então, o cosseno de π sobre 2 é 0. Quem é o cosseno de π? Se eu vim para cá, ó, o cosseno de π vai ser quem? Menos 1. Então, o cosseno de π é menos 1. Quem é o cosseno de 3π sobre 2? 3π sobre 2, ó, é esse ângulo aqui. 3π sobre 2. Quem que é o cosseno desse ângulo? Joga lá no eixo. É o 0. E quem que é o cosseno de 2π? 2π eu voltei para cá, ó. Então, eu retornei para 1. Então, o cosseno de 2π vale 1. Certo? Vou marcar esses pontos e vocês vão ver que eu vou ter também uma ondinha aqui. Ela vai diferir, vai ficar um pouco diferente da outra porque eu estou trabalhando com a função cosseno. Então, marcando os pontos. Ó, quando o x for 0, ele me retorna o 1. Então, vou lá e marco 1. Quando o ângulo for π sobre 2, ele me retorna o 0. Então, vai estar aqui, ó, π sobre 2 e 0. Quando o ângulo for π, ele me retorna o menos 1. Então, vai ficar π e menos 1. Π menos 1. Quando o ângulo for 3π sobre 2, eu retorno para o 0. E quando o ângulo for 2π, ele me retorna para 1. Né? Cosseno de 2π vai ser igual a 1. Então, vem aqui, cosseno de 2π e marco lá no 1. Então, observa que a função cosseno, ela começa aqui no 1, né? E ela termina aqui no 1 também. Então, ela vai fazer este movimento aqui, ó. Ó, ela faz esse movimento. Ela lembra tipo uma concha aqui, ó. Ó, faz isso daqui. Daqui, passa para cá, faz esse movimento aqui. Ela lembra tipo uma vasilha, né? Então, olha só. A função cosseno, ela também está limitada entre o menos 1 e o 1. Então, aqui no ciclo, olha só. Quando o cosseno é 0, ó, de 0, vamos ver, analisar o que acontece. Ó, de 0 a 2π. O cosseno está caindo, né? De 0 a 2π. Ó, de 0 a 2π está caindo. Por quê? Ó, eu estou aqui. Eu estou andando aqui. Ó, o que está acontecendo com o cosseno. Ele está vindo para cá. Tá vendo? Agora, de 2π até π, ele continua caindo. Ó, ó ele vem para cá. Ele está caindo ainda o cosseno. Até chegar no menos 1. Agora, a partir do π, ele volta a crescer. O cosseno, ó. A partir do π, ó, o cosseno agora volta a crescer, tá vendo? Ele vai vindo, vai vindo, vai vindo, até chegar no 2π. Até voltar até 1 aqui. Certo?
Aonde o cosseno ele é positivo? De 0 a 2π, que é o primeiro quadrante, ele é positivo. Agora, de π sobre 2, de π sobre 2 até π, ele é negativo. Eu estou no segundo quadrante. De π até 3π sobre 2, ele continua negativo. E de 3π sobre 2 até o 2π, o cosseno ele é positivo. Da mesma forma que o seno, observa que o período da função cosseno também vai ser 2π. Porque a partir do 2π, ó, se eu fosse desenhar novamente aqui, ó, eu iria desenhar a mesma curva. Então, ela vai começar a se repetir a partir do 2π. Então, o período desta função também é 2π. Certo? Quem é o domínio dela? Quem é o domínio dessa função? A função ela continua, né? Ela é infinita. Então, eu vou abranger todo o eixo x. Então, o domínio é o conjunto dos números reais. Quem é a imagem? A imagem pega todo o eixo y? Não. Ela pega do menos 1 até o 1 apenas. Então, a imagem da função, ela vai de menos 1 até o 1. Essa é a imagem. Certo? A função e o período? O período é de 0 a 2π, porque a partir do 2π ela começa a se repetir. Então, o período da função cosseno vale 2π. Beleza? A função seno era uma função ímpar. A função cosseno é uma função par. O que significa uma função ser par? Que o cosseno do ângulo é igual ao cosseno do oposto do ângulo. E é verdade. Olha só. Vamos dar como exemplo aqui o 30 novamente. Ó. Quem que é o cosseno de 30? Cosseno de 30, quem que é? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, né? E o cosseno do menos 30? Ó, o 30 está para cá, né? Então, ó, ele tem um cosseno aqui, né? O menos 30 vai ter o mesmo cosseno, tá? Então, o cosseno de π sobre 2, o cosseno de π sobre 6, de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de menos π sobre 6 também vai ser raiz de 3 sobre 2. Ou seja, o cosseno de π sobre 6 é igual ao cosseno de menos π sobre 6. Isso que a gente chama de função ser par. O f de x vai ser igual ao f de menos x. Certo? Isso significa função par. Beleza? E aí só falta a função tangente. A tangente é diferente. Qual que é o eixo da função tangente? É esse eixo aqui, né? Observa o seguinte. A tangente, pessoal, ela não tem um limite, né? Que eu posso, ó, colocar aqui, ó, e ela vai subindo para cá, né? Aonde ela encostar, por exemplo, ó, na tangente de 45. 45, a tangente vai bater aqui, ó, que é igual a 1, né? Esse tamanho aqui vale 1, que é a tangente de 45, né? Agora, o que acontece quando o ângulo for igual a 90 graus? O 90 graus ele tem tangente? 90 graus não tem tangente, né? Por quê? O meu barbante aqui, ó, ele não vai encostar no eixo da tangente, porque ele vai ficar paralelo. Tá vendo? Todo ângulo aqui, ó, entre o 0 e 90 vai ter tangente, né? Porque uma hora o barbante encosta lá no eixo, né? Mas quando for 90 graus, ó, ele vai ficar paralelo. Então, não existe tangente neste ponto, assim como não existe a tangente aqui nesse ponto também. Tá? Nem no π sobre 2, nem no 3π sobre 2. Ou seja, nesse ponto e nesse ponto não tem tangente. Então, quando eu for desenhar o eixo da tangente, ó, eu vou pontilhar aqui, porque o gráfico ele não vai encostar
nessa reta, porque nunca vai ter a tangente do π sobre 2, assim como também não vai ter a tangente do 3π sobre 2. Tá? Então, aqui também vou desenhar pontilhadinho. Vamos analisar o que acontece com a tangente. Vamos lá. Quem que é a tangente de zero? Tangente de zero é zero mesmo, né? Então, vai ficar zero. Quem que é a tangente de π sobre 2? Não tem, não existe. Tá? Então, não existe. Quem que é a tangente de π? Ó, tangente de π. Joga ela no eixo da tangente, ela volta para o zero. Então, a tangente de π é zero. Quem que é a tangente de 3π sobre 2? 3π sobre 2, você volta para cá. Então, ó, também não existe, né? Porque não vai encostar o eixo da tangente. Então, aqui também não existe, certo? E quem que é a tangente de 2π? Ela volta para o zero, né? Então, a tangente de 2π, ó, dei a volta completa, a tangente voltou para o zero. Então, o que acontece com a tangente? Vamos lá. De 0 até π sobre 2. A tangente, ó, ela vai crescendo, né? Certo? Então, vamos marcar alguns pontos aqui. 0 e 0, aqui. O que acontece? Daqui até aqui. A tangente vai crescendo, ó. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Tá? Então, ela vai fazer uma coisa nesse sentido aqui, ó. Ela vai crescer, só que ela não chega no π sobre 2. Então, ela faz isso daqui, ó. Ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, só que ela não encosta aqui. Tá? Aí, a partir do π sobre 2, ó, a tangente começa lá embaixo. Ela faz isso daqui, ó. Ó, tá vendo? Se eu pegar aqui, ó, ela vai parar lá embaixo agora. Tá vendo? Então, ela vai começar lá de baixo e vai subindo, ó. Ó minha régua aqui, ó. Tá vendo? Ela vai pegar, então, ó, de π sobre 2 até chegar no π, a tangente começa lá de baixo até chegar no zero. Então, ela começa daqui, tá vendo? Vai até chegar no π sobre 2, até chegar em π, ela vai crescendo, vai fazendo isso daqui, ó. Até ela chegar no π. A hora que ela chega no π, ela volta para o zero. Agora, do π até o 3π sobre 2, ela volta a crescer. Então, ó, daqui até aqui, ó, ela volta a crescer. Tá vendo? Se eu pegar ela aqui, ó, daqui até aqui, ela volta a crescer. Só que ela não encosta no 3π sobre 2. Então, ela cresce, ela faz isso daqui, ó, e não encosta no 3π sobre 2. Agora, do 3π sobre 2, aqui, ó, do 3π sobre 2 até o 2π, ó. A tangente, ela começa lá de baixo de novo, tá vendo, ó? Começa lá de baixo. A hora que ela chega no 2π, ela volta para o zero. Então, ela começa lá de baixo, chegou no 2π, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, chegou no 2π, ela volta para o zero. Tá? E aí ela continua fazendo esse movimento aqui infinitamente, tá? Certo? Então, esse é o gráfico da função tangente. Por que eu pontilhei aqui? Porque aqui não existe tangente, ela não encosta aqui, tá? Nem no π sobre 2 e nem no 3π sobre 2, certo? Tá bom? Quem que é o domínio da função? O domínio, pessoal, ele tem buracos aqui, né? Não pode ser nenhum ângulo que vai parar, que vai ser côngruo ao π sobre 2, a 90 graus. Então, o domínio da função tangente, ó, o domínio da função tangente vai ser todo x pertencente aos reais. Só que esse x, ele não pode ser, ele tem que ser diferente do π sobre 2, tá? E diferente de qualquer ângulo
que pare aqui ou aqui, né? Ou seja, eu vou acrescentar aqui, ó, o capi, né? Porque se eu andar aqui, ó, se o K for igual a 1, eu paro aqui. Né? Se o K for igual a 1, eu paro aqui. Se o K for igual a 2, eu volto lá no 90 graus. E assim vai, tá? Então, ele não pode ser nem o π sobre 2 e nem nenhum ângulo que pare aqui ou aqui. Então, o domínio dela tem essa limitação. Agora, a imagem dela, ela percorre todo o eixo da tangente. Então, a imagem, neste caso, é o conjunto dos números reais. Certo? O período da função. Quem que é o período? Ela começa a se repetir aonde, pessoal? Ela não começa no 2π. Aonde que ela começa a se repetir? Eu estou no 0. Depois de quanto que ela começa a se repetir? A hora que chegou aqui, ela começa a repetir. Então, o período não é mais 2π. O período é de 0 a π. Esse é o período da função tangente. É o intervalo do x em que ela começa a se repetir. Então, chegou aqui, ó, ela já começou a repetir aqui. Então, o período da função tangente é π. Certo? A função tangente, assim como a função seno, ela é uma função ímpar. A função tangente, ela é uma função ímpar. Por quê? Menos tangente de x vai ser igual a tangente de menos x. Isso aqui também é fácil de verificar. Vamos pegar o 45 como exemplo. Ó. A tangente de 45 vale 1, né? Ó, a tangente de 45 vale 1. Né? Como aqui eu tenho menos, então o oposto da tangente de 45 vai ser o menos 1. E a tangente do menos 45 vai ser o menos 1. Aqui está o 45. O menos 45 vai estar para cá. Então, a tangente dele vai ser no menos 1 também. Aqui também vai ser no menos 1. Ou seja, a tangente menos tangente de π sobre 4 vai ser igual a tangente de menos π sobre 4. Certo? Então, tá aí, pessoal. O gráfico das três funções. Seno, cosseno e tangente. Então, aqui, esse é o gráfico da função seno. Esse é o gráfico da função cosseno. E esse é o gráfico da função tangente. Ok? Certo? A gente tem, deixa eu ver, 4 minutinhos. Só vou comentar o primeiro exercício. Peguem lá, por gentileza, na apostila. Na página 268. Apostila 6? Apostila 5. Página 268. Eu vou comentar ele e eu faço na próxima aula, tá bom? Mas tentem fazer. Ele quer saber, né? Para quais valores, os valores de x, para quais valores a função f de x igual a seno de x e g de x igual a cosseno de x se interceptam. Quando eu falo, pessoal, de funções que se interceptam, eu estou te perguntando o seguinte: qual é o valor de x que faz a f de x ficar igual a g de x? É isso que ele está te perguntando, tá? Tem uma função aqui, eu quero saber quais são os valores de x que faz elas ficarem iguais. Basta você igualar o seno com o cosseno. Você iguala as funções. Então, seno de x igual a cosseno de x.
E aqui você tem que resolver uma equação trigonométrica. Como é que você resolveria isso daqui? Para resolver uma equação trigonométrica, você tem que deixar tudo em função só do seno ou tudo em função só do cosseno. Para isso, eu vou usar a relação fundamental da trigonometria. O que a relação fundamental diz? Que seno ao quadrado Mais cosseno ao quadrado é igual a 1. mais cosseno ao quadrado é igual a 1, né? Então, eu vou elevar os dois lados ao quadrado aqui. E a gente vai ficar com seno ao quadrado de x igual ao cosseno ao quadrado de x, correto? Bom, aí eu vou deixar ou seno, ou tudo com seno, ou tudo com cosseno. Então, eu vou deixar com o seno. Então, o seno ao quadrado de x é igual. No lugar do cosseno ao quadrado, o que eu vou colocar? O que é cosseno ao quadrado? É 1 menos o seno ao quadrado. Menos seno. Isso, então 1 menos o seno ao quadrado de x. Passa esse cara para cá positivo, então vai ficar seno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1. Ou seja, 2 seno ao quadrado de x é igual a 1. Seno ao quadrado de x é igual a meio. Certo? Então, o seno de x pode ser mais ou menos a raiz quadrada de meio. Certo? Lembrando que raiz quadrada de meio, pessoal, é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2, né? Porque eu vou ter que tirar a raiz, depois eu vou racionalizar e tudo mais. Certo? E aí, quem são os valores de x que dá raiz de 2 ou raiz de 2 sobre 2? Vamos usar o positivo primeiro. Seno de x. Vocês terminem aí, pessoal, que a reunião vai cair, tá? Mas vai ficar isso ou seno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2, tá? Ou isso ou isso. Aonde que dá? Qual é o valor de x na primeira volta que vai ter esses valores 4. aqui, tá? Vou passar a resposta para vocês no grupo, pode ser? Porque a reunião vai cair. 3π sobre 4. Isso. É π sobre 4, 3π sobre 4? Isso. Não, peraí. Tá. Qual que você falou? Fala de novo. Π sobre 4, 45.